Olá, pessoal! No vídeo anterior, terminamos o capítulo introdutório, né, das equações diferenciais. Então, agora vamos começar a estudar como se resolve equações diferenciais. Começando, é claro, pelas de primeira ordem. Apesar de que no vídeo que nós vamos apresentar agora, a gente ainda não vai começar a resolver analiticamente essas equações diferenciais de primeira ordem. Mas nós vamos ver uma forma de enxergar soluções através de um método gráfico. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar em cima de esse método gráfico que eu falei, se baseia no que se chama de campo de direções de uma equação diferencial de primeira ordem. A equação diferencial tem que estar nessa forma aqui, que eu já vou explicar o que é isso daqui, tá? Bom, primeiro, vamos recapitular. Uma equação diferencial de ordem n é uma equação que dá para escrever assim, uma função f, da variável independente, depois aqui variável dependente, suas diversas derivadas, e subentende-se que essa daqui é a derivada de ordem mais alta. Então, primeira ordem, que a gente quer estudar, vai parar aqui, né, na derivada de primeira ordem, e é isso que a gente tem aqui embaixo. Bom, forma normal é quando a gente consegue explicitar o y' e então a gente consegue reescrever a equação naquele formato que eu coloquei lá em cima, tá? Y' é uma função de x e de y. São essas equações que a gente vai trabalhar nesse vídeo e que a gente vai construir para elas o campo de direções, e a partir do campo de direções eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue enxergar soluções dessa equação diferencial. Bom, se a equação, além disso, eu consigo explicitar y', e quando eu explicitar, não sobrar a variável x desse lado, ou seja, se a equação tiver y' igual a uma função só da variável dependente, é isso que eu escrevi aqui embaixo. Então, vai ser assim, y' igual a um g só de y. Essa equação é dita autônoma. Bom, a palavra autônoma é o mesmo que significa em qualquer dicionário, né? Autônomo é algo que depende de si próprio, né? Então, aqui, a equação autônoma vai ser isso também. A derivada depende da própria variável dependente. Fácil de entender, fácil de lembrar, né? Essa nomenclatura. Ok. Bom, vamos voltar aqui para a nossa equação na forma normal, então, que é o mais geral das equações da forma normal. Essa aqui vai ser um caso particular. E vamos ver como é que eu chego nesse campo de direções e como é que ele me leva para soluções de equação diferencial. Então, tá aqui a equação diferencial. Aqui eu tracei um plano x e y, onde coloquei um ponto P, cujas coordenadas xp e yp. O que significa eu substituir aqui o x do ponto P e o y do ponto P? Vou estar calculando a função no ponto P, que é isso aqui, tá? O que significa isso? Bom, posso pegar um ponto P, substituir aqui, vou chegar num número. E esse número vai ser o quê? Esse número, o que a equação me diz? A equação me diz que esse número é igual à derivada no ponto P, certo? Bom, e aí a gente vai ter a derivada em cada ponto. Mas o que isso significa? Agora nós vamos ter que lembrar do cálculo 1. Derivada. Então, imaginem aqui o meu plano XY, o meu ponto P aqui, uma curva y de x aqui, e eu agora tenho uma derivada. A derivada num ponto, vocês já sabem do cálculo 1, que ela é igual, o número que eu encontrar aqui, é igual a tangente de um ângulo alfa, onde esse ângulo alfa é exatamente o seguinte: a tangente dele é igual, à derivada. Mas o que é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa é o ângulo formado pela tangente geométrica, a minha curva verde aqui, no ponto P. Então, voltando à nossa recapitulação de cálculo 1. Y' é a inclinação da reta tangente, que é essa que está traçada aqui, no ponto P,
a curva solução y de x que passar por esse ponto. Então, a cada ponto eu posso calcular o valor de f e vou ter, a equação diferencial me diz que vou ter a derivada nesse ponto P. E a derivada nesse ponto P me permite, então, traçar esse tracinho aqui, que se chama elemento do campo de direções da equação diferencial neste ponto. A cada ponto, eu consigo, então, fazer esse traçado aqui do elemento de campo de direções, ok? Vamos ver melhor isso aí num exemplo. Bom, aqui eu coloco um enunciado que é de uma situação prática. Uma caderneta de poupança rende 4% de juros ao ano, compostos continuamente, e são feitas retiradas também continuamente a uma taxa de 1.200 por ano. A palavra continuamente, vocês já sabem, a gente já comentou isso no capítulo introdutório, que é para poder nos permitir falar em equação diferencial, né? Tudo em equação diferencial varia de um modo contínuo, tá? Bom, então, para essa derivada, que me diz como que varia o saldo da minha poupança, eu tenho uma contribuição positiva por conta dos juros, que acrescenta, né, no meu saldo, e tenho uma contribuição negativa por conta das retiradas, que me fazem reduzir, né, o meu saldo na poupança. Então, está aqui a equação diferencial. Muito bem. Eu posso, então, em cada ponto, calcular o valor desta função e vai me dar um número. Com esse número, eu vejo qual é o ângulo cuja tangente dá esse número e esse é o ângulo que faz com que eu consiga traçar o elemento do campo de direções em cada ponto. Nessa equação em particular, aqui eu sugiro, olhe qualquer reta paralela ao eixo T. Por exemplo, essa que eu desenhei aqui, tá? O que vocês observam? Que todos os tracinhos, todos os elementos do campo de direções desta equação diferencial são paralelos. Tem mesmo ângulo para eles. Por quê? Porque essa equação justamente é uma equação autônoma. Ou seja, do lado de cá não aparece o T. O valor do resultado dessa função vai depender só do Q. Ou seja, em cima de qualquer reta paralela ao eixo T, onde só varia o T, não importa a variação do T, o que interessa é o Q. Então, vai me dar o mesmo valor aqui, todos os pontos em cima de uma reta paralela ao eixo T. Então, é isso que eu pergunto aqui, o que você percebe, já respondi para vocês. Será que isso ocorre para todas as equações diferenciais? Também já está respondido, mais ou menos, né? Deixa vocês pensarem se é sim ou se não, tá? Mas, qualquer paralelo que vocês peguem aqui, vocês vão ter elementos do campo de direções todos paralelos entre si, porque dá o mesmo alfa para todos eles. Ok. Agora, como é que vão ser as soluções? As soluções vão ser, a gente já viu antes lá, vão ser tangentes. Esses elementos aqui têm que tangenciar as soluções em cada ponto. Então, as soluções simplesmente é fácil, é só traçar curvas que tangenciam em cada ponto o elemento do campo de direções correspondentes. Então, eu obtenho o campo de direções e depois consigo descobrir as curvas que tangenciam em cada ponto o elemento do campo de direções correspondente e vou ter as soluções. Retiro aqui o campo de direções, ele serviu para me desenhar as curvas, e aqui eu tenho, então, soluções. Então, vejam, eu obtive soluções depois de encontrar o campo de direções da equação diferencial. Interprete o comportamento. Eu estou mostrando que pode ser que as soluções, então, vão crescer a partir do valor no zero, decrescer a partir do valor no zero, ou ficar constante. Dependerá do quê? Do valor no zero. O que é o valor no zero? É o valor do saldo quando o tempo for igual a zero. Ou seja, é a quantia que foi inicialmente depositada nesta poupança, ok? Então, esse foi um exemplo onde você visualizou como traçar gráficos de soluções a partir do campo de direções. Bom, o que
a gente tem aqui é o seguinte, é um método gráfico, então, para obter soluções. A equação está aqui, traço o campo de direções primeiro, fazendo o quê? Pegando cada ponto, calculando a função no ponto e depois, isso a gente sabe que é a derivada, então daí traça o elemento do campo de direções em cada ponto, tem o campo de direções. E depois traça as curvas que tangenciam. Bom, o que acontece? Imagine agora eu, em cada ponto do plano, ter que calcular o valor dessa função. Bah, ia levar muito tempo para fazer, né? Vamos pensar numa maneira mais metódica, né, de fazer esse campo de direções. O que eu posso fazer? O seguinte, é o que vem aqui agora a seguir. Usar o método das isóclinas para construir o campo de direções. O que significa isóclina? Iso, você já conhece de outras situações, é tudo que é igual. Clina aqui vem de inclinação, mas outras palavras que começam assim com iso. Isotérmica é igual temperatura, isobárica igual pressão. Aqui nós vamos trabalhar com isóclina, isoclina, tá? Então, é igual inclinação, ou seja, nós vamos fazer o seguinte, em vez de pegar cada ponto e calcular o valor dessa função, vamos fazer diferente. Vamos olhar onde é que essa função dá o mesmo valor. Então, dizer que essa função dá o mesmo valor significa que vai dar o mesmo y', significa que vai dar a mesma inclinação. Por isso eu vou estar trabalhando, vou estar calculando, obtendo isóclinas, certo? No nosso exemplo, a função era essa aqui. 0,04Q menos 1.200. Essa era a função, né? Então, aqui embaixo eu copiei ela e fiz 0,04Q menos 1.200, tá aqui. Quero que seja igual a uma mesma constante que eu vou chamar de K por enquanto. Cada valor de K que eu der, eu tenho o lugar geométrico de pontos que vão dar a mesma inclinação, o mesmo ângulo para o meu elemento do campo de direções. Então, por exemplo, se eu fizer K igual a zero aqui, tá? K igual a zero, e aqui eu vou botar o zero no valor do K, certo? Então, o zero no valor do K, tiro aqui uma equação que vai dar Q igual a 30.000. Q igual a 30.000 significa o quê? Que em cima da reta Q igual a 30.000, todos os elementos do campo de direções correspondem a K igual a zero, que por sua vez corresponde a alfa igual a zero também, certo? Se vocês voltarem lá, podem verificar que tá certo isso mesmo, tá? Em cima do 30.000, ó, todo mundo tem tangente de zero. Da mesma maneira, isso eu posso fazer agora para outros valores de K e desenhar várias isóclinas. Então, assim eu vou poder desenhar de uma vez só vários elementos do campo de direções, porque em cima de cada isóclina eu vou ter sempre elementos paralelos, porque vão corresponder à mesma inclinação. Nesse caso, desse exemplo particular, eu vou ter sempre retas sobre as quais corresponderá um valor de K, certo? Então, é isso que a gente pode enxergar e daí vocês vão traçar de uma maneira mais rápida os elementos do campo de direções. Vamos ver aqui no outro exemplo, tá? Aqui tem um outro exemplo onde eu tenho um paciente recebendo um medicamento a uma taxa de 0,5, essa é a contribuição positiva, então, para a quantidade de substância que vai entrar na corrente sanguínea do sujeito. E esse medicamento é metabolizado e é eliminado pelo corpo continuamente a uma taxa de 2% por hora. É isso aqui, essa parte que diminui, então, a quantidade de substância no sujeito e, por isso, um termo negativo na minha derivada. E aqui está a equação diferencial. De novo, é uma equação autônoma. Então, por isso, de novo, em cada reta que assim, vocês têm a mesma inclinação. Mas, como é que a gente faz isso? A gente atribui valores constantes para esta função aqui. 0,05 menos 0,02Q. Faço igual a uma constante, traço retas, que vão ser todas paralelas ao eixo Q, porque a equação é autônoma, de novo. E assim eu vou determinar
as minhas funções, que vão ser as minhas isóclinas. Em cima delas, eu vou ter sempre traços paralelos. Então, isso aqui é um exemplo que depois vocês podem verificar com mais calma. E depois que eu fiz os meus traços paralelos, eu tenho, então, meu campo de direções e traço curvas que são tangentes em cada ponto ao campo de direções e obtenho aqui gráficos de soluções. Se eu souber que a quantidade inicial, por exemplo, nesse sujeito é de 15 miligramas, então a solução do meu problema de valor inicial, que corresponde à equação mais essa condição inicial, vai ser aquela que sai aqui do 15, que é a que eu separei aqui, tá? Então, saindo do 15 é essa curva, essa é a solução. Se tiver saído do 25, bom, eu deixo para vocês verem o que está acontecendo. Aqui sai do 15 é isso, ela vai se aproximar cada vez mais do 25. Bom, vamos ver agora outros exemplos. Tem mais 2 exemplos agora aqui, onde eu não tenho isóclinas que são paralelas ao eixo dos T. Vamos ver. Bom, nesse caso aqui a variável independente agora vai ser x, né? Mas não vai ser paralela ao eixo do x, tá? Ó, escrevo na forma normal. Tá aqui minha função f de xy agora, é essa aqui. Vejam que ela não é uma função só do y, né? Ela tem aqui o x junto, ok? Então, com esse x junto, agora eu vou traçar minhas isóclinas. Minhas isóclinas agora vão ser essas retas aqui. Se eu isolar o y, eu enxergo melhor, que vão ser todas retas paralelas entre si. As retas isóclinas são retas paralelas, são essas que eu desenhei aqui. Cada uma correspondendo a um valor de k, tá? Então, o que significa? Se eu botar k igual a 0, vão ser retas sobre as quais eu preciso traçar elementos dos campos de direções que tem k igual a 0, significa alfa igual a 0. Se eu fizer k igual a 1, eu vou ter que traçar elementos que tem k igual a 1, significa alfa igual a 45. E assim por diante, k igual a menos 1, alfa igual a 135 graus, né? E por aí. Mas são todas paralelas, porque todas têm o mesmo coeficiente angular aqui, né? Que é 1/2, tá? Então, aqui eu tracei elas. Vamos olhar para o k igual a 0, por exemplo, que essa é a reta aqui, tá? K igual a 0 significa 0 graus. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Todos os tracinhos, todos os elementos do campo de direções são horizontais, que é k igual a 0, é isso. Todo k negativo aí menos 2, ó, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é... Todas elas têm um ângulo aqui cuja tangente é menos 2. E é k igual a 2, 4, 8, são todas com crescentes, ó. E são ângulos que correspondem a essas tangentes que estão aqui, 2, 4, 8, ok? Bom, se eu retiro o campo essas isóclinas é só para ajudar a traçar o campo de direções. Tiro as isóclinas, ficou o campo de direções aqui, ó. As curvas onde é que estão? As soluções da equação são curvas que tangenciam o campo de direções aqui em cada ponto, né? Tangencia o elemento do campo de direções naquele ponto. Então, aqui as curvas, ó. São soluções da equação diferencial que eu tenho. Se eu souber que quando x é 0, eu quero que o y seja menos 2, então eu vou escolher uma curva dentro dessas todas aqui, que são membros da solução geral, né? Aquela é a solução particular que satisfaz, que passa pelo ponto 0 menos 2, tá aqui, ó. 0 menos 2 é essa daqui, que eu tracei aqui separado. Tá? Outro exemplo. Então, aqui as isóclinas eram retas, mas não paralelas ao eixo da variável independente, né? Foram essas retas aqui, certo? Agora vamos ver um outro exemplo, onde sequer são retas, tá? Vão ser aqui curvas, já vamos ver, tá? Então, aqui está uma outra equação diferencial. Na forma autônoma está aqui. Essa aqui é minha função f de xy, então. E vocês estão vendo aqui que não é uma equação autônoma. Eu tenho x e y envolvido. E quando eu traçar as minhas isóclinas, eu vou ter que fazer essa função igual a uma constante. Está aqui, tá? Então, se eu isolar o y daqui para enxergar melhor a forma das minhas isóclinas, eu vejo que são curvas. E mais, né?
São curvas que são todas descontínuas em x igual a zero. Aqui estão traçadas algumas isócronas. Para k igual a menos 2, eu tenho aqui uma parte e aqui a outra parte, descontínua em x igual a zero. K igual a menos 1, uma parte, a outra parte. K igual a zero é a verde, tá? Aqui e aqui. Vamos olhar K igual a zero. K igual a zero significa que eu tenho aqui todos os tracinhos horizontais, né? Sobre essas duas curvas. Tá aqui, ó. Aqui tá a curva verde, uma parte aqui, uma outra parte aqui. Vocês veem que os tracinhos, os elementos do campo de direções são todos horizontais. K igual a 1 é interessante também da gente olhar. K igual a 1, se vocês põem aqui em cima K igual a 1, ó, vocês vão ter x vezes y igual a zero, que é o que corresponde quando K igual a 1. O que significa isso? Significa sobre o eixo x e sobre o eixo y, ó, sobre o eixo y, K igual a 1, sobre o eixo x também K igual a 1, tá? Tá aqui, eu escrevi aqui K igual a 1, tá? E aqui K igual a 1, tá? Bom, o que significa isso? Que vocês têm 45 graus, ó, sobre o eixo y, 45 graus, sobre o eixo x também 45 graus, tá? Bom, e assim vocês podem olhar todos os outros, tá? É fácil de ver, ó, cada um tem, então, uma parte aqui, e a cada uma tem os elementos cuja inclinação, ou seja, é tangente de um ângulo, cuja tangente é o valor do K, certo? Bom, então, aqui tá, vocês retiram agora as isóglonas, é só para poder ajudar a traçar o campo de direções, e vamos olhar para o campo de direções. As soluções são as curvas que são tangentes em cada ponto, tangentes ao elemento do campo de direções associado com aquele ponto. Então, estão aqui em azul as curvas que são soluções da equação diferencial. Se eu quiser saber qual que passa pelo ponto 0, 2, ou seja, quando x igual a 0, o y vale 2, então eu pego dali qual que passa pelo ponto 0, 2, que vai ser essa curva que está aqui, ó, que 0, 2 seria aqui em cima, certo? Então, essa é a solução desse problema de valor inicial. Então, está aqui, esse arquivo termina aqui. Vocês têm, então, viram como é que eu posso chegar em soluções? A partir do campo de direções, que é algo da interpretação geométrica das minhas equações diferenciais, que tem que ser em primeira ordem e, além disso, tem que poder escrever sua forma normal. Um caso particular delas são as equações que são chamadas de autônomas. Então, pessoal, agora o próximo vídeo ainda não vai ser resolvendo equações ainda com sua forma analítica, mas aguardem, né? Vai ser muito interessante a gente ver no próximo vídeo outra coisa que a gente pode fazer com equações de primeira ordem, só que dessa vez vai ser só para equações autônomas, mas a gente consegue ver o comportamento qualitativo das soluções sem fazer ainda, sem resolver analiticamente. Depois sim a gente começa a resolver analiticamente as equações diferenciais. Bom, então por hoje é isso.